é a escola do fracasso. E não é para ensinar a gente a fracassar. A gente sabe fazer isso muito bem, sem precisar passar por escola nenhuma, né? A gente dá conta de fazer muita besteira. A gente tem uma coleção dessas. Mas a gente quer olhar o Deus que redime histórias. Domingo passado a gente se debruçou um pouco sobre a história de um rei muito famoso e como ele tropeçou feio. Alguém assim que foi usado por Deus para escrever uma boa parte dos salmos. Alguém chamado por Deus para feitos inimagináveis. Imagina, Davi era alguém que dedilhava uma harpa e expelia demônios de Saul. Imagina que homem ungido, mas tão homem como a gente, ele foi capaz de cometer barbaridades. Foi muito gostoso essa semana sentar no pequeno grupo e pensar sobre isso. Talvez você não saiba, mas ao longo da semana tem várias pessoas da comunidade que sentam para ruminar a mensagem aqui, repensar. E assim, é muito chocante o que aconteceu, a gente pensando assim, poxa, nós somos Davi. Davi não foi assim, algum camarada que começou a ir para o bar, beber um monte, de repente usar crack, e quando se viu pegando a mulher dos outros, matando um soldado do exército dele. Não foi assim, foi de repente, foi repentino. Não foi foi assim, uma história que é um alerta para todos nós. Nós somos capazes de coisas terríveis. E foi gostoso a conversa, né? Não é muito legal falar sobre isso, mas assim, sair com aquela sensação assim, eu olhando para o espelho e falar assim, André, cuidado com você. Em última análise a gente teve chance disso, mas a parte bonita da história foi perceber o seguinte, o Deus que redime história, pega a história de Davi, com a mulher que foi parte dessa tragédia toda, porque foi com ela que ele deitou, e do filho dos dois, depois ele se uniu a ela em casamento, assumiu Betseba como sua esposa, nasceu Salomão, o grande Salomão, e que Deus fez coisas lindas através dele. Então, a história, foi feita uma pergunta no pequeno grupo, difícil de responder. Deus sabendo que Davi era essa tragédia toda, por que escolheu ele para fazer parte da linhagem do Messias? Foi uma pergunta teológica bem desafiadora de semana passada, e eu pensei um bocado sobre isso, pensei um bocado, entre tantas respostas possíveis e adequadas, uma delas é o seguinte, Deus não nos escolhe pelos nossos méritos, Deus não nos escolhe pelos nossos sucessos, e os nossos fracassos não são barreira para Deus nos escolher. Deus escolheu um Davi que fracassou feio na família, fracassou feio na gestão do reino, porque ele escolhe pecadores, e o mérito é sempre, não do Davi, mas do filho de Davi. Extraordinário foi a conversa dessa semana, eu espero que a dessa semana seguinte seja também, e se você quer participar desse tipo de conversa, abrir coração, é um pequeno grupo, é um lugar bacana para fazer isso. Se você mora muito longe, abre um pequeno grupo na sua casa, a gente arruma um tanto de gente para ir lá e caminhar com você. Posto isso, gente, a gente vai falar de outro fracassado hoje. Eu quero ler com vocês as escrituras no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas, capítulo 2. Livro do profeta Jonas, capítulo 2. Hoje a conversa do fracasso é o fracasso da rebelião. Fracasso da rebelião. É sobre isso que a gente vai conversar. Diz assim Jonas capítulo 2, verso 1. Jonas capítulo 2, verso 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz, pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse, estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma.
O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Ora comigo uma vez mais. Senhor, nós abrimos esse texto sagrado, reconhecemos pelo Teu Espírito que é a Sua santa revelação e queremos aprender, Senhor, como o Senhor redime histórias de fracasso. Abençoa-nos aqui. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós e fala-nos pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. O que é rebelião, gente? Como se caracteriza uma rebelião? Uma rebelião é uma atitude, um ato, uma palavra. Em última análise, é uma desobediência por parte daquele que deveria obedecer. É uma postura de rejeição. Uma orientação foi dada, uma missão foi dada, e a postura é falar assim, ó, não vou fazer. É uma postura inadequada daquele que deveria obedecer. Ele decide ficar em oposição àquele que tem autoridade. A história do texto que a gente leu, ela se situa num contexto muito terrível. A história do povo de Israel é marcada por um cenário assim que depois da vida de Davi veio o filho Salomão, e o Salomão fracassou também. Fracassou a tal ponto que o reino não ruiu na mão dele, porque Deus tinha um tanto de compromisso com Davi. Mas na sequência que ele faleceu, houve uma grande ruptura. O Salomão abandonou em muitos aspectos a aliança de Deus, e o seu filho na sequência pesou demais a mão. Ele cobrou altas taxas e ele não foi zeloso para com o Senhor e oprimiu demais o povo. Isso apertou tanto a nação, e a ruptura com Deus fez com que o reino ruísse. E Deus levantou um sujeito chamado Jeroboão, que emplacou uma rebelião, começou uma grande oposição. E aí você vai ver na história bíblica essa realidade desse povo que era unificado através do reinado de Davi, e na sequência para o Salomão ser conhecido como o Reino Norte e o Reino Sul. O Reino Norte chamado Israel e o Reino Sul chamado Judá. E ali é uma história se acompanhando no livro de Reis e de Crônicas. Você vai ver uma sucessão de reis subindo ao poder, alguns amando o Senhor, alguns reconhecendo Deus e outros não. E é uma sucessão de história de oposição a Deus, de quebra de aliança com Deus e ruína. E no meio dessa dificuldade toda, o contexto da política externa era marcado por muitas nações que estavam ali em conflito e querendo dominar, querendo invadir. E o Jeroboão, que é contemporâneo do profeta Jonas, não é o primeiro, mas o Jeroboão II, ele estava ali querendo fazer expansão, recebeu uma profecia até do próprio Jonas de ampliação do reino norte, e naquele contexto específico, uma nação externa que oferecia para eles muito perigo, era a nação assíria. Muito perigo, com ameaça de invasão, com crueldade, com disputas terríveis, oferecendo muita perigo e animosidade para o contexto do pessoal do Reino Norte, na qual o profeta Jonas estava inserido. Agora,
perceba o seguinte, o que está acontecendo aqui? E eu sei que alguns de vocês lembram da história de Jonas. Jonas é o profeta que recebe uma mensagem, não quer entregar ela. Deus está querendo que ele seja enviado para um povo que ele não quer ir falar com eles. E é curioso que ele faz o que Deus quer que ele faça, porque é um livro que mostra assim, que quando Deus está decidido das coisas, as coisas acontecem. E só que Jonas é um pregador que não fica feliz com a conversão das pessoas. É um livro muito curioso, muito interessante. Se você não conhece, vale a pena você ler esse livro do profeta. Agora, por que Jonas tem uma dificuldade muito grande? O primeiro capítulo vai narrar como que é a trajetória dele. Ele recebe a palavra de Deus direcionando ele a ir para Nínive, região da Síria, e o texto sagrado fala assim que ele não segue essa direção, ele vai por um outro caminho. Aí a gente se pergunta, poxa, mas por que esse profeta que está acostumado a receber mensagens do Altíssimo, sabe de quem é o Deus que ele está recebendo a mensagem, porque ele não vai entregar essa mensagem? Aí você começa a descobrir a relação de animosidade entre esses dois povos, é algo muito parecido com o que está acontecendo agora no Oriente Médio. É como se fosse um missionário palestino, dentro do contexto da Palestina, servindo a Jesus, e com tudo que está acontecendo entre Israel e a Palestina, ele ser enviado para falar de Jesus entre os judeus. Ou o contrário, vice-versa. Um judeu sofrendo, de repente um judeu que estava entre aquelas aldeias que os terroristas entraram e decapitaram suas crianças, de repente um discípulo de Jesus ali, e agora Jesus chega e fala assim para ele, olha, você vai ser um missionário lá e evangelizar os terroristas no Hamas. Jonas estava numa realidade muitíssimo parecida, por isso a agonia dele, e o término do livro, ele confessa, ele fala assim, olha, eu não queria pregar essa mensagem, porque eu tinha uma suspeita, podia ser que eu pregasse, e esse povo se arrependesse, e no que eles se arrependessem, eles pedissem perdão ao Senhor, e o Senhor perdoasse eles, e era tudo que eu não queria. Então assim, Jonas foge da presença de Deus, porque ele quer o quê? Ele quer que Deus sentencie a Síria. E ele tinha muitos motivos para que isso acontecesse. É em razão disso que ele entra num barco, vai lá para o porão do barco, dorme no barco, uma tempestade enorme, e o pessoal do barco, que não conhecia o Deus Altíssimo, está tentando implorar para os seus deuses lá, para eles não morrer, até que eles descobrem que tinha um hebreu lá naquele porão, e fala assim, ei, o que tu está fazendo aqui? Aí ele, vou falar para vocês a verdade, é o seguinte, deixa eu te falar, esse mar está desse jeito por causa de mim, eu estou desobedecendo o Deus que fez esse mar aí, e o único jeito de vocês se verem livres, não se lascarem, é vocês me jogar fora. E a conversa vai nesse nível, o versículo 17 do capítulo 1 encerra dizendo o quê? Que o Jonas foi lançado, e Deus, é muito legal, né? Deus fala com os peixes e manda nos peixes, porque ele manda em toda a criação. Vai lá, engole o Jonas. E o peixe engoliu o Jonas. Eu sei que é uma agonia para a gente acessar esse texto, mentalidade ocidental, fica imaginando, como assim, André? Sério mesmo que você acredita nisso, André? Gente, de verdade, entre tantas coisas que a gente vê na Bíblia, eu acho esse uma coisa muito sobrenatural. Mas é muito sobrenatural para mim também o sol continuar num ritmo diário, assim, que não para, e a terra também não para, e a lua também não para, e eu não sei quem deu a corda para esse negócio não parar. Porque tudo que está em movimento, você sabe, por uma questão física, teve que ser iniciado por alguém, ou uma energia manter essa coisa que está em movimento. Você sabe disso? Assim, o mundo é um milagre. A vida é um milagre. Não é só as coisas que saem do nosso costume que são milagres. Tudo é obra do Deus Altíssimo. E aí eu sou daqueles que acredito tanto na Bíblia, e não é por causa da minha decisão, o Espírito de Deus me fez ser convencido da legitimidade desse texto, ao ponto de que eu faço coro com um dia eu ouvi uma mensagem assim, meu irmão, eu vi um pregador desses de igrejas assim, pentecostais falar, e eu concordo com ele muito. Ele falou, meu irmão, eu acredito tanto na Bíblia, se a Bíblia tivesse falado com um lambarim engoliu o Jonas, eu acreditava também.
E de verdade, Deus faria o lambari crescer ou o Jonas diminuir para acontecer o que Ele quer que aconteça. Deus fez as leis da química e da física e elas obedecem a Ele. E Ele tem sim todo o poder para, em alguns momentos, todo o funcionamento delas. A ressurreição dentre os mortos é a prova cabal de que Deus manda na biologia. Deus determina todas as coisas, mas posto essa dificuldade, supondo que você superou ela comigo, eu queria perceber como que Deus nos ensina. Ele nos ensina, versículo 17 do capítulo 1, está aí, ó. Ele nos ensina o seguinte, que a gente descobre que a rebelião tem consequências. Jonas entrou em rebelião com Deus. Deus falou assim, ó, vai para lá. E ele não foi. E aí, a gente percebe o seguinte, Deus não falou assim para Jonas, olhou para Jonas, Jonas, eu tenho uma vontade, eu quero que você faça a minha vontade, você não quer fazer? Poxa vida, hein, Jonas? Vou ficar chateado com você. Poxa, Jonas, não é assim que faz, né? Que parceiro que você é. Deus não se relaciona com Jonas dessa forma. Deus não fala assim, poxa vida, ó Jonas, é a última vez que eu te peço, nunca mais vou te pedir nada. Gente, esse Deus que relaciona-se dessa forma é muito pequeno. O Deus que se revela nas Escrituras e que fez o sol, ele é de outra ordem. Ele fala e não tem conversa com ele. Falou, falou. E postura rebelde diante dele, inevitavelmente tem consequências. Haja visto o que aconteceu com os nossos primeiros pais. Deus falou assim, não é para você comer essa mas o que tem? É só uma fruta. Não tem, gente, era uma fruta, só uma fruta. A questão não é uma fruta. A questão é a rebelião à ordem do grande eu sou. A questão é a rebelião à ordem do Criador do cosmo. A questão não é o ato, é quem eu estou ofendendo. Essa é a terrível. Poxa vida, Jonas só não quis ir para o lugar onde Deus falou. Era para dar um recado para o povo de Nínive e ele não quis. Mas que Deus é esse? Bem estremecido, né? Poxa vida, Jonas não quis ir. Não, gente, deixa eu falar para você. A história bíblica é uma história que a rebelião à voz do Deus Altíssimo traz consequências inevitáveis. Deus não passa a mão em rebelião. E assim, eu falei de algumas histórias. Semana passada foi sobre o Davi. Deus, a gente pode dizer que ele não pesou tanto a mão, mas teve consequências tremendas a rebelião de Davi. Eu falei aqui do reino ruído. Reino que era um sonho, ruiu. Por quê? Porque as consequências da rebelião vêm. Se você passear pela história bíblica, você vai descobrir, rebelião traz consequências. E aí eu queria pensar com vocês o que isso quer dizer para a gente. Olha, é nítido que Deus fala assim para a gente, corrige as crianças, pais, corrige as crianças. E a sociedade está percebendo o quê? Excesso de condescendências com os filhos gera muitos problemas. Os professores sabem que estão sofrendo na sala de aula por um monte de crianças que se acham deuses. Rebelião. Deus falou para disciplinar, a gente não quer disciplinar. Consequência, inatividade na busca por aprofundamento espiritual. Gente, é básico. Eu leio um texto no início desse culto, perseverem na oração. Por vezes a gente ouve Deus falar assim, olha, se aprofunda na minha palavra, se dedique à disciplina espiritual, busque a minha presença. A gente fala assim, não. Sabe consequência? Mornidão, frieza. Sabe, a gente começa a flertar com pecaminosidade com mais facilidade e a santidade nos é estranha. E de repente você começa a ver assim, olha, diante de você tem o quê? Tem um monstro. Tem um monstro que cada vez vai aparecendo mais escamas, mais veneno, e as unhas crescem, é estilo lobisomem mesmo. Esses somos nós. André, o que é isso? Isso é a consequência da rebelião. Que rebelião? A rebelião de não se curvar a busca por aprofundamento espiritual. Quer ver o que mais? Desregramento nos apetites sexuais.
Consequência, crises, tristezas, solidão, culpa. O que é? Consequência de rebelião. Gente, problemas na família, sabe? Relacionamento caótico, às vezes o que está? Em submissão ao marido. É uma palavra difícil de falar, né? Em submissão ao marido, em submissão ao marido, é palavra do Senhor. Mulheres, se submetam aos seus maridos, ouçam ele como a liderança na casa, sigam ele, façam o que ele está dizendo, ouçam a orientação dele, não façam caos. Maridos, assumam a liderança da casa. Fale assim, mate no peito, fala assim, olha, essa casa vai ser coberta por oração, essa casa vai ser coberta por referência, essa casa vai ser coberta por testemunho de sacrifício, de disposição de servir o Senhor. Daí você, maridão, fala assim, quero não, André, quero vida fácil. Deixa eu te dizer, rebelião, consequência, a consequência vem. Aí, poxa, não dá certo, ela não me ouve, ela não me segue, ela não faz o que eu quero. Por quê? Você não é a liderança que Deus está te chamando para ser. Sabe, aí a pergunta é, o que está acontecendo? Está acontecendo é que Deus fala assim, não vai fazer o que eu quero, peixe, pega ele. Peixe, pega ela. Todas as nossas dores e sofrimentos é isso, gente? Não é. A gente tem que saber ter discernimento, mas você sabe quando é. Você sabe quando é. Eu sei quando a minha esposa está indisposta comigo e é simplesmente o quê? A minha omissão. Eu sei quando os meus filhos não estão seguindo simplesmente porque é o meu exemplo. Rebelião, gente. Tem consequência e vai ter consequência. A gente não está ofendendo um Deus fraquinho, a gente está ofendendo o Deus, Criador do cosmos, que estabeleceu princípios para guiar nossas vidas. O Jonas entendeu o recado. Não vai fazer o que eu quero? Vai para o fundo do mar, então. O que mais a gente aprende? A gente descobre na escola do fracasso que é a trégua e a submissão humilde. É o começo da restauração. Com a história de Jonas a gente descobre que trégua, não adianta. Não endureça diante de Deus. Não insista, fala assim, eu vou continuar fazendo isso aqui. Coitado de você. Coitado de você. É isso que o caminho é trégua. O versículo 2 do capítulo 2, capítulo 2 diz assim, na minha angústia eu clamei ao Senhor, do ventre do abismo eu gritei. Eu penso, o grito de Jonas foi assim, socorro, perdão, tem misericórdia de mim. E para dar esse grito, a gente tem que fazer trégua, a gente tem que falar, Senhor, eu pequei contra o céu perante Ti. Eu não sou digno mais de ser chamado, mas você tem que lançar, falar assim, olha, eu vou abrir mão, eu tenho que abaixar as armas, eu tenho que falar assim, eu renuncio a esse suposto direito, que eu acho que eu tenho, de ir para cá, sendo que o Senhor está mandando eu ir para cá. Gente, eu não sei assim, se encontrar com Cristo é perceber que o Senhor da história entrou, se fez gente, assumiu o nosso lugar, ressuscitou, disse assim, eu mando aqui. Toda autoridade nos céus e da terra me pertence. Seguir a Jesus é se curvar diante do rei, o rei do cosmos. E o rei do cosmos não aceita que ele fale assim para você, vai para cá. Você fala, para cá? Vou não, vou para cá. Não é conselho, é ordem, é submissão. E aí, para a gente, peraí, André, eu entrei em rebelião e estou sofrendo consequências, o que eu faço? Busca trégua. Não adianta, Deus não vai falar assim, olha, eu estou querendo fazer as pazes, vamos fazer as pazes, André. Eu quero ficar de bem com você. Gente, ele já fez isso. Ele fez isso e a bandeira dele não foi branca. A bandeira dele foi sangue vertido. Foi sangue vertido. A paz que ele tinha que fazer comigo, com você, ele já fez. Então o que ele quer agora? Rendição. Sai da postura de rebelião. Sai. Em outras palavras, o que Jonas estava falando assim, eu entendi, eu vou para Nínive. Eu vou. Tira daqui que eu vou. É isso.
E eu acho que às vezes a pergunta é quantos metros para fundo do mar a gente vai precisar ir para dizer assim, Deus, eu estou entendendo. Eu estou entendendo. Eu estou entendendo que é para cá que o Senhor quer que eu vá. Gente, discípulo de Jesus peca, sim, mas não peca em paz. Não vai. O Senhor não deixa. André, faz tempo que eu venho num caminho estranho. Eu acho que às vezes não faz sentido. Olha, se você não está incomodado, eu acho que você devia se desesperar. Talvez você não nasceu de novo. Porque se você nasceu de novo e está indo para um caminho contrário à vontade de Deus, Ele te deixa desesperado. E Ele às vezes aperta mesmo. Gente, a Bíblia fala que Deus disciplina os filhos que ama. Aí, como que é a disciplina? Não sei. Deus é didático, né? Ele sabe como fazer com cada um de nós, então não tem uma forma. Eu sei que Ele disciplina, essa é a verdade. Então, é da gente se perguntar o que está acontecendo com a gente, e a gente falar assim, Senhor, tem misericórdia de mim, eu entendi, eu vou para onde o Senhor está querendo que eu vá. Não é assim, ó. A gente não pode pedir perdão, e falar assim, Senhor, me perdoa, e eu continuo indo para o caminho errado, mas o Senhor me perdoa, e eu vou... Gente, não é assim. É tanto que a gente fala em arrependimento. Arrependimento é falar assim, Senhor, me perdoa, eu estou doido para continuar aqui, se o Senhor não me ajudar, eu não volto para cá, mas eu preciso voltar, então me ajuda, me ajuda. Nem que você vá 1 milímetro por dia, mas você vá. E nem que você vai sofrendo, assim, Senhor, eu tenho que ir para lá, eu tenho que ir para lá, mas é uma agonia. De verdade, nesse sentido, eu vou dizer assim que o crente é meio esquizofrênico. É sério, você é crente mesmo, você vai ver que luta que é. E aí a maior luta não é com os outros. Se o Espírito Santo está te levando a um nível de maturidade um pouquinho melhor, e aí agora você tem que ficar em crise. Se a sua preocupação é mais com os outros do que com você, não por questões de egoísmo, sabe, aquela preocupação assim de que os outros são ruins, os outros são problemáticos, os outros são difíceis. Se você tem esse tipo de preocupação, cuidado. Tem alguma coisa estranha com a sua vida. Porque se você está caminhando com Deus, as suas maiores crises e perturbações é com você mesmo. E não com você porque você não se sente bem, ninguém gosta de você, ou porque você queria ser mais sucesso. Não, não é isso. É porque você quer adorar e agradar o seu Deus, e o seu Deus está te mandando para cá, e você está doido para ir para cá. Você fala assim, que miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, que desgraça, eu tenho que morrer, Jesus ajuda a morrer hoje para mim, e viver para o Senhor, porque eu tenho que ir para lá, e não para cá. Eu faço tréguas com o Senhor Jesus. Eu faço trégua, eu não vou lutar mais contigo. E aí, a gente precisa saber o que a gente precisa abandonar. Na escola do fracasso, por último, a gente descobre que a idolatria sempre nos levará para longe de Deus. Versículo 8, o Jonas fala isso, os que adoram ídolos vãos, abandonam aquele que lhes é misericordioso. É curioso para um judeu, um israelita, um profeta falar um negócio, gente. O Jonas idolatrou o nacionalismo dele. O Jonas centralizou a história dele dizendo o seguinte, olha, as únicas pessoas que merecem a graça, a misericórdia de Deus são os judeus. Os assírios, jamais. Eles não merecem misericórdia. Ele idolatrou a raiva, a fúria, o desejo de vingança dele a tal ponto que ele fez com que esse desejo todo sobrepujasse a vontade de Deus. Então isso fez com que ele falasse assim, Deus, tchau, estou indo para outro lugar, estou indo para Tarsis. É isso. Idolatria é você colocar qualquer realidade, coisa ou valor acima de Deus. E agora eu vou voltar aos problemas que eu citei inicialmente. Porque papai, mamãe, talvez o seu filho seja um ídolo. Se você não consegue disciplinar o seu filho, e você tem medo que seu filho não goste um pouquinho de você, fique um pouquinho chateado com você, tem algum problema aí. É algum problema. Como assim? Ai não, mas e se ele parar de gostar de mim? Ué, obedeça a Deus. Isso aqui é com comedimento, é com adequação, aqui não é liberdade para espancamento, mas a gente está longe desses problemas em muitas realidades de muitas famílias. Tem muitas crianças que não sabem o que é não, que não sabem o que é não. Olha, talvez alguns de nós, o ídolo, seja o entretenimento.
o ativismo ou o prazer. Por que não dedicamos tempo à oração? Por que não dedicamos tempo à leitura bíblica? Eu digo, um dos ídolos que percorre a minha vida. Eu quero fazer coisas prazerosas. E eu vou falar baixinho, tá? Você não espalha. Que feio um pastor falar isso. Mas muitas vezes, eu não sinto muito prazer de ler isso aqui não. E falo isso aqui com um profundo respeito, mas é assim às vezes que meu coração está. Eu vou para a oração pensando, e daí eu começo, Senhor, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Daí eu abro o olho, começo a pensar na bicicleta. E daí eu começo a pensar que eu tenho que comprar alguma coisa. E daí eu tenho vontade de entrar na internet e redigir alguma coisa, mandar mensagem para alguém. É assim. É loucamente. Jesus, tem misericórdia aqui. Ajuda eu agora a fazer essa oração de verdade, Jesus. É difícil e não é prazeroso em muitos momentos. Depois de um tempo se torna. A disciplina de todos os dias não torna. Mas então por que eu vou me dedicar a isso? Porque Ele disse, Ele mandou. Medita nessa lei dia e de noite. Persevera em oração. Ou Ele não disse isso para a gente? Então, o motivo, qual é o motivo? Eu tenho mais coisa para fazer. Mais importante, com certeza você tem coisas muito mais. Está percebendo? A gente tem um monte de idolatrias que a gente fala assim, eu vou me render a essas realidades e não vou seguir o que o Senhor está falando. E a gente fala assim, ó, eu não consigo. Eu não consigo. De verdade, eu ouço isso. Eu não consigo. Não consigo. Gente, menos, né? O que a gente precisa mesmo é falar assim, ó, que vergonha que eu tenho do Senhor. Me ajuda. Gente, a gente precisa perceber que isso é rebelião. É oposição, assim, ó, a gente poderia fazer uma pergunta bem retórica, assim, você precisa ou não precisa crescer em profundidade com Deus? Seria bom ou não para sua família, para quem está por perto, que desfrutasse de alguém com mais plenitude do Espírito com a vida de Jesus? Seria bom ou não seria você com mais afetos, orientados pela palavra de Deus, muito menos suscetível às suas fraquezas, aos seus pecados? Seria, olha aí, ó, eu sei que a resposta seria sim, sim, sim. Eu te digo, o caminho, a salvação é de graça, a maturidade custa. A salvação é de graça, a maturidade demanda humilhação. Humilhação é assim, ó, clamei ao Senhor Jesus, eu vou ficar aqui, eu vou passar esse tempão de 5 minutos orando aqui com o Senhor, me ajuda, eu não sei nem o que falar, eu não sei o que falar, mas eu vou ficar aqui, me ajuda, eu preciso do Senhor, eu preciso te seguir, eu preciso crescer, eu preciso me desenvolver e eu estou em rebelião e eu julgo que eu tenho um monte de desculpa para dar e eu julgo e eu posso dizer para o Senhor, se eu não consigo, tá? Se eu não consigo, o Senhor está mandando ir para lá, né? Se eu não consigo, tá? Se eu não consigo, tá? Ou não é isso que a gente faz? Eu fico com vergonha, mas é isso que eu faço. Sabe? O ídolo pode ser a imagem social, né? Sabe, alguns dos nossos fracassos na área financeira, será que não é porque a gente gastou demais? Será que não é porque a gente administrou muito mal? E o que está em jogo? Será que é a aprovação, é o sucesso, é o ritmo da sociedade? A gente tem que descobrir, a gente tem que se perguntar. Eu tenho que me perguntar, Deus, o que está acontecendo? A gente tem que pedir, Senhor, dá discernimento. O que está acontecendo com a minha vida? Fazer autoavaliação e falar, Senhor, e clamar, gente. E clamar. Sabe, eu queria finalizar percebendo sim que a nossa rebelião é contínua e constante. Tem um autor, o Vinícius gosta dele, ele é bem contundente, o sobrenome dele é Pink. Ele é bem contundente. Meu Deus, que homem sério. Eu fico imaginando que esse homem devia ser muito bravo. E ele fala assim que a nossa postura de rebelião, ela foi moderada pela regeneração. Mas há rebeldes aqui dentro. Há um coração rebelde. E a rebelião, ela é vista em muitas formas, gente. E uma forma muito sutil de rebelião é a gente não aceitar o que Deus está fazendo na nossa vida. Eu vou falar de novo isso aqui, porque isso aqui talvez você não perceba como rebelião, mas é. O povo se rebelou contra Deus quando eles saíram
e a comida que Deus estava dando para eles não era aqueles. Vocês lembram dessa história? Do povo saindo do Egito, no deserto. Eles se rebelaram. E eles não fizeram assim, ó, vamos depor Deus aí. Não, mas eles começaram, aquela indisposição de aceitar o que Deus estava fazendo. Eu vou pedir que o Gabriel projete Salmo 39, verso 9. Salmo 39, verso 9. O Salmo 39, verso 9 vai falar um pouco dessa nossa disposição e acolher o que Deus faz. Porque, eu não sei se todos aqui sabem, mas nós somos aqui herdeiros de uma tradição que a gente chama de reformada. E o pilar básico dessa nossa interpretação teológica é um conceito acerca de uma característica de Deus, um atributo de Deus, que para a gente é base de toda a nossa teologia. A gente chama esse atributo de soberania. Quem aqui já ouviu falar disso? Deus é soberano. Você já deve ter ouvido falar isso. O que quer dizer que Deus é soberano? Que de uma forma inexplicável, a despeito de toda a nossa responsabilidade nos nossos atos, nos atos dos nossos pais, a soberania de Deus rege a história. E isso faz que os acontecimentos mais inesperados, mesmo o ser humano sendo culpado, Deus guiou a história. E a gente consegue a confirmação disso em inúmeras histórias bíblicas. Uma que eu mais gosto é a história daquele homem que nasceu em Belém, foi para Nazaré, e daí depois ele foi preso pelos oficiais, pelos líderes judeus, e a ponto o tribunal romano decretar que ele deveria ser morto. Depois de morto, ressuscitado, todos que foram explicar a história dele, mesmo esses agentes da história sendo culpados, a história diz que tudo foi debaixo do conselho e a determinação divina. Deus soberano e os homens responsáveis. Posso essa explicaçãozinha teológica? Eu queria dizer uma coisa para você. A nossa vida é regida por um Deus que faz as coisas acontecer do jeito que Ele quer. Isso é muito difícil a gente acolher, porque o nosso coração é muito orgulhoso, mas eu preciso dizer isso, porque isso está na Bíblia, isso é a verdade sobre Deus. A Bíblia diz que Deus faz as coisas acontecer do jeito que Ele quer. O sujeito vai para Nínive, Deus querendo, vai para Nínive. Vai de barco ou vai de peixe, mas vai. Essa é a história, essa é uma das doutrinas que vem desse texto. Agora, por que eu estou ressaltando isso? Porque a sua vida, a despeito de tudo que já fizeram com você e do que você fez com ela, em todos os fracassos, a sua vida está no exato lugar onde Deus queria que ela estivesse. E eu sei que a gente não tem resposta para um monte de perguntas nisso aí. Um monte de perguntas se erguem e a gente não tem resposta. Mas o Salmo 39, verso 9, talvez pode domesticar os nossos corações rebeldes a uma postura que é uma das mais lindas a hora que a gente se curva à grandeza de Deus. Emudeço. Verso 9 mesmo. Emudeço. Não abro os meus lábios. O Senhor fez isso. O que é isso? Uma disposição em não ser rebelde. Um acolhimento, uma aquiescência, um aceitar assim, ó, Senhor quis, estou aqui. O Senhor conduziu até essa situação, tenha misericórdia de mim, eu sou culpado em todos os meus atos, Deus. O Senhor me trouxe até aqui, então está tudo bem. Você ouve esse eco, tem dois personagens que apontam isso com muita força, que você percebe a força desse argumento. Que um dia orou assim, ó, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor quis. Mas tem um outro que é mais emblemático, que ele diz assim, ó, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Eu quero ainda ler o Salmo 119, verso 75. Salmo 119, verso 75.
119, verso 75. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos. O nosso Deus não faz nada injusto. A gente não pode entender, pode não compreender, como você não compreende nem como você foi formado no ventre da sua mãe. Você não sabe nem o dia que você vai morrer. Não sabe. Tem um monte de coisa que você não sabe, mas saiba de uma coisa, Deus é justo. Deus é justo. E olha que o salmista diz, e que com fidelidade o Senhor me afligiu. As consequências que eu colho das coisas que eu fiz estão muito bem adequadas diante de tudo o que o Senhor faz. Eu me silencio. Gente, olhar para a história de Jonas é olhar para aquilo que ela realmente aponta. O Jonas merecia ficar 3 dias no coração do planeta. Ele merecia muito pior que isso, porque ele ofendeu o ser que fez o planeta inteiro. Mas essa história é para apontar para a gente, para o verdadeiro Jonas. O verdadeiro Jonas que fica no centro da terra por 3 dias e ressuscita depois do 3º dia, que sofre tudo que sofreu sem culpa, em silêncio, sem reclamar. As escrituras falam que como ovelha muda, ele foi levado para o matadouro. Ele acolheu toda a dor sem reclamar. Ele era ofendido e apanhava e nem respondia. Ele tinha muitos motivos para se indignar. E a gente pode se perguntar, mas ele sofreu injustamente. Mas diante do Deus Criador, ele estava sofrendo o nosso castigo. O nosso castigo. Eu já disse isso para alguns de vocês, talvez no particular, mas hoje eu falo aqui de novo. Todas as minhas falhas, ele sofreu lá. E a grande pergunta que eu não tenho explicação, não é porque o que aconteceu na minha vida, o que eu já sofri, todos os desastres que já rolaram. A grande pergunta pela qual eu não tenho explicação, e está tudo bem eu não ter explicação, é por que ele me amou? Por que ele te amou? O que você tem para ser amado por Deus ao ponto dele, o filho dele morrer numa cruz por você? Sabe, talvez as consequências te freiem, façam você mudar de rota. Mas o melhor jeito de mudar de rota é perceber que o verdadeiro Jonas foi afogado para você respirar. Esse é o melhor argumento. É o argumento do amor. Não é um medo. Sabe, ele sofreu a ira divina. Ele sofreu toda a consequência da nossa rebelião para a gente ser resgatado. Então, filho e filha de Deus, olhe para Jesus e repense sua jornada. Olhe para Jesus e repense sua rebeldia, sua desobediência. Olhe para Jesus, Ele te socorre, Ele te salva. Clama a Jesus e fala assim, me livra, me dá um estágio melhor, me dá uma caminhada diferenciada. Assuma a liderança da sua casa, homem. Assuma a submissão na sua família, mulher. Assuma a santidade na sua jornada. Assuma um compromisso de profundidade espiritual. Ainda é tempo, a gente está no início do ano. Não pense, André, isso aí a gente começa em janeiro. Abril não deu chance, está igual a dieta, a gente já não faz mais. Não, faz sim. É tempo de recomeçar. Seja hoje um marco na sua vida. Seja hoje um dia de se voltar. Essa história acaba muito legal. O peixe cospe Jonas. E Jonas vai anunciar a misericórdia de Deus, a contragosto, mas faz. E o povo se converte. É muito bacana que Jesus restaura nossas vidas, daí você fica, e agora? O que vai acontecer? Ele começa a tocar a vida de outras pessoas. Porque essa igreja aqui não se reúne só pelo bem dela. Ela se reúne para o bem da cidade. Você agora vai ser enviado, essa noite, para um campo missionário. A sua casa, o seu trabalho, a sua vizinhança. Você é missionário lá. E o que você vai anunciar? Você vai anunciar, olha, eu fui resgatado, eu fui restaurado. E tem perdão para os rebeldes. Bora
Bora abaixar as nossas armas e fazer trégua com Deus dos céus. É a melhor opção para se viver.